Olá, boa noite! Chegou nossa quinta-feira, quintas-feiras sempre com Laço e Soma, sempre com Eliane Mello, aqui, né, no canal Laço e Soma. Muito bom ter vocês aqui. Seja bem-vinda, Pamela, Paulo, a Tayane, Flávia, né? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direitinho? Me falem aí, hoje a gente está com a transmissão tanto no Instagram como também no YouTube, tá bom? Então me deem aí um feedback se vocês estão conseguindo ouvir bem, se tá tudo certo, tá bom? Como vocês estão? Bom demais, né? Bom demais chegar mais uma quinta-feira onde a gente pode aprender um pouco mais sobre esse universo, né? Esse universo enorme que é a sexualidade humana. Eu costumo dizer que a sexualidade humana, ela foi um presente que Deus nos deu. Deus nos criou desde o início, sempre foi um ideal de Deus nos criar como seres sexuais. E o que Deus quer da gente? Ele quer que a gente seja feliz sexualmente, tá, gente? Esse é o objetivo de Deus, que a gente seja feliz sexualmente, tá? Então, vamos trabalhar para isso, não é mesmo? Bora ser feliz sexualmente, bora fazer a vontade de Deus. Sim, e aqui no Laço e Soma, eu sempre gosto de avisar para vocês que aqui a gente fala sobre sexualidade, mas a gente não fala de qualquer jeito, tá bom? A gente sempre fala levando em consideração os princípios e os valores bíblicos, sim, e claro, a gente leva em consideração a ciência, tá? Então, estamos aqui para falar sobre sexualidade sem vulgaridade, estamos aqui para falar sobre sexualidade com consciência, estamos aqui para falar sobre sexualidade de uma forma leve, de uma forma clara e de uma forma respeitosa, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje, vocês já sabem, né? Nosso tema de hoje é o sexo anal e o cristão. Gente, como perguntam, né? Me perguntam demais, me fazem várias perguntas sobre o sexo anal. E aí, hoje nós temos aqui 1 hora para a gente conversar sobre esse assunto. Temos hoje 1 hora para tirarmos todas as dúvidas que vocês quiserem. Então, sejam todos bem-vindos. Vocês estão me avisando aí que tem marido assistindo. Todos são bem-vindos, esposa, marido, assistam juntos. A gente tá no YouTube também, então às vezes até a transmissão ali pelo YouTube você pode colocar na sua televisão, pode fazer suas perguntas também. A galera aqui do YouTube tá me falando que tá ouvindo bem, tudo direitinho, então sejam bem-vindos. Hoje a nossa transmissão é nos 2 lugares, tá? Instagram e também no YouTube, certo? Então sejam todos bem-vindos. Gente, quando a gente fala sobre sexo anal, levantam-se bandeiras, né? Parece que a sexualidade, ela faz isso. Ela faz com que você levante bandeiras, né? Eu sou a favor, eu sou contra. E parece que vira uma guerra, certo? Então, eu queria propor para vocês hoje que a gente falasse sobre esse assunto, levando em consideração, sim, a Bíblia, levando em consideração, sim, a ciência, e a gente chegue aqui em um momento onde a gente pode discutir, né, claramente o que é melhor para a nossa convivência enquanto casal, o que é melhor para nós dois ali na intimidade, certo? Então, alguns pressupostos. Essa semana, aqui no Instagram, me falaram assim, mas Eliane, eu me sinto estranha quando eu penso que Deus quer minha felicidade sexual, eu não sei o limite. E eu quero te dizer que Deus quer que você seja feliz sexualmente. Deus quer que você tenha leveza no sexo. E para isso, Deus coloca alguns princípios, tá? Alguns valores, sim. E aí, quando a gente lê ali a Bíblia, a gente vê algumas orientações. Eu costumo dizer assim, essas orientações bíblicas, elas têm tudo a ver com quem nos fabricou, gente. Então, é como se eu comprasse um fogão, uma geladeira, uma máquina fotográfica, um celular. E a gente sempre vai ver o quê? As orientações do fabricante, certo? Então, para que serve Bíblia?
Por que eu tenho que analisar a minha sexualidade baseado na Bíblia? Primeiro, você só tem que analisar a sua sexualidade baseado na Bíblia se os princípios bíblicos são interessantes para a sua vida, certo? Então, na minha vida, né, Eliane Cristina de Alvarenga Melo, sim, na minha vida, os princípios bíblicos são importantes. Eles são a minha base, tem a ver com os meus valores. Então, se eu considero que esses princípios são importantes para mim, beleza. Então, vamos levar em consideração a Bíblia. Agora, se você não acredita em Deus, se você não tem preocupação nenhuma em relação à religião, desconsidere o que a Bíblia fala, certo? E aí você vai poder considerar o quê? Vamos considerar a ciência. E aí eu gosto sempre de analisar através da ciência e também através da palavra de Deus, que é a minha base, são os meus valores, são os meus princípios, certo? E aí quando a gente fala sobre sexo anal, muita gente começa a falar assim, mas Eliane, e aí? O que a Bíblia diz, né? E as pessoas, elas querem assim, ó, que lá na Bíblia esteja escrito exatamente uma coisa: não faça sexo anal. Ou então, que lá na Bíblia esteja escrito assim, faça sexo anal, certo? E aí eu já vou te dizer a verdade sobre a Bíblia. Na Bíblia não vai estar de forma explícita, faça ou não faça sexo anal, certo? Mas tem alguns princípios bacanas que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, aqui na Bíblia tem um princípio muito legal, né? Paulo, um dia, ele resolveu escrever uma carta. E aí Paulo falou assim, vou escrever uma carta aos romanos. E ele conhecia bem os romanos, ele sabia dos costumes dos romanos, mas ele ainda não tinha começado a viajar com o objetivo de apresentar a Jesus. E aí Paulo falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta antes de eu ir. E aí lá em Romanos, Paulo, ele escreve, né? Ele escreve sobre algumas questões importantes. E aí Paulo escreve em Coríntios e escreve também em Romanos. Aí eu queria ler aqui pra vocês que lá em Romanos 1, né? Lá em Romanos 1, no versículo, depois você pode conferir na sua Bíblia, no versículo 26 e 27, Paulo ele vai falar algumas questões. E ele vai falar assim, olha, como vocês se recusaram a conhecer a Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Então, Paulo pega pesado, né? Olha, vocês aí, né, que abandonaram a Deus, perderam a noção do que significa ser humano, certo? E aí, ele continua dizendo assim, mulheres não sabiam... Voltei, gente, travou tudo, não foi? Sim, minha internet ficou terrível aqui. Mas vocês estão ouvindo? Voltou? Podemos continuar? Ouviram até que parte? Me conta aí. Pronto, já sei. Obrigada, viu, Edu? Então, ó, na Bíblia vai falar bem assim, mulheres, só o Instagram, tá bom? Então, aqui na Bíblia tá escrito assim, ó, mulheres não sabiam mais ser mulheres. Homens não sabiam mais ser homens. Eles estavam sexualmente confusos. Abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem o amor humano. Essa é uma versão que eu gosto, que é essa aqui, ó. A Bíblia na linguagem contemporânea, tá bom? Depois vocês podem olhar. É Romanos, capítulo 1, no versículo 26 e 27. Então, Paulo, ele está escrevendo aos romanos e falando sobre alguns costumes dos romanos que deveriam ser revistos. E ele comenta, então, sobre esses costumes sexuais ali da época, né? E aí eu poderia resgatar para vocês algo que acontecia ali na época, que era muito dos gregos e depois dos romanos também, né? Entraram na mesma onda, que era a pederastia.
Vocês já ouviram falar sobre a pederastia? Me digam aí se vocês já ouviram falar sobre a pederastia. Pederastia era um costume inicialmente grego, onde os gregos, eles, quando o jovem, né, o homem, ele ficava ali já tinha uma poluição noturna, e ele não era para todos, mas se ele era mais abastado, ou se era um jovem de valor, ele era convidado a ir para um templo. Funcionava como se fosse um templo. E ali no templo acontecia de um homem sábio e mais velho fazer sexo anal com esse jovem, né, mais novo. Por quê? Porque eles acreditavam que quando esse homem mais velho penetrava o homem mais novo, junto ia ali a sabedoria, certo? Então acontecia ali a sabedoria era passada pelo sêmen. E esse era um costume comum dos gregos, né? E isso foi passado também para os romanos. E ali ficou ali todas aquelas nações grandes da época acostumados a esse... Era um costume da época, não era normal, não era uma coisa estranha. Era, na verdade, um costume da época, certo? E ali, então, acontecia o sexo anal. E as mulheres naquela época, elas não tinham valor nenhum, gente, tá? E aí, as mulheres, se elas pegassem o marido delas, traindo elas, não acontecia nada com elas. Mas, se o marido pegasse elas traindo o marido, eles poderiam matar essas mulheres. Então, esse era um costume ali entre os romanos, entre os gregos. A mulher, ela tinha o valor de simplesmente procriar, certo? Esse era o valor da mulher naquela época. Então é nesse contexto onde homem pega homem, mulher pega mulher, onde a mulher não sabe mais o papel dela, o homem não sabe mais o papel dele, sexualmente confusos, que Paulo chega. E aí Paulo começa a fazer algumas orientações. E ele fala assim, olha, vocês precisam conhecer a Deus. Vocês se afastaram muito de Deus. E muitas vezes quando a gente lê esse texto, as pessoas falam assim, Eliane, eu entendi. Então realmente o que Paulo está falando é só sobre os homossexuais, né? O que existe um erro ali na relação homossexual. Não. Paulo, na verdade, está falando de todas as relações que não são pautadas na vontade de Deus. Certo? Então, se um homem, por exemplo, batesse numa mulher, não tá certo. Paulo condenava isso. Se um homem traísse sua esposa, ele condenava isso. Se uma esposa traísse o seu marido, ele condenava isso. Então, Paulo, ele vai começar a dar algumas dicas de como viver bem, né? Como viver bem nesse ambiente onde precisa existir respeito, onde precisa existir amor, cuidado, carinho, tá? E aí ele fala assim, ó, vamos resgatar? Vamos resgatar aí o que Deus planejou pra gente, tá? E nesse resgate, sim, gente, né? Nesse resgate, ele começa a comentar assim, vamos lá, vamos aprender a ser homem e vamos aprender também a sermos mulheres. E eu gosto muito de um texto que tá lá em Efésios, e esse texto ele é polêmico, que é uma beleza, né? Mas eu gosto dele. E lá em Efésios, lá a partir do verso 25 de Efésios, né? Até antes, né? Se você ler do verso 21 até o verso 33 de Efésios, lá vai falar assim, vai falar sobre relacionamentos. E ali tem um princípio fundamental. Lá vai dizer assim, mulheres, respeitem seus maridos, e isso é uma confusão que a gente pode falar em outro momento. Mulheres, respeitem seus maridos e homens, amem as suas esposas, certo? Mas eu gosto de uma partezinha que vai falar assim, ó, amem as suas esposas como você ama o seu próprio corpo. Amo isso. E aí vai falar assim, olha, ame sua esposa como você ama o seu próprio corpo. E aí Paulo comenta assim, ó, ninguém maltrata o seu próprio corpo, certo? Então vamos ficar com essa partezinha bíblica, porque ela também é muito importante, tá bom? Então, olha o que Paulo está dizendo. Homens, amem as suas esposas como você ama o seu próprio corpo.
certo? E ninguém maltrata o seu próprio corpo. Por que esses são princípios fundamentais para o sexo? Porque o sexo, ele não foi feito para te trazer prejuízos para a saúde. O sexo, ele não foi feito por Deus, não foi idealizado por Deus para você se prejudicar emocionalmente ou fisicamente, certo? O sexo, ele foi feito para trazer prazer, para trazer boas sensações, para ser um momento de descoberta, de intimidade profunda, que você pense assim, nossa, como essa pessoa me ama, como ela me faz feliz, como ela me promove prazer para mim. Certo? Então, esse é o princípio bíblico sobre o sexo. Se você pegar Cantares, que fala de sexo do início ao fim, se você pegar Gênesis, sempre tem um princípio bonito, não tem nenhum princípio de humilhação, não tem nenhum princípio de fazer com que um fique subjugado ao outro, certo? Então, a Bíblia, ela traz sim, de uma forma muito bonita, o relacionamento sexual. A Bíblia traz de uma forma muito bonita a forma o que a gente deve fazer ali no momento do sexo, a liberdade que a gente pode ter, a intimidade que a gente pode desenvolver, certo? Mas aí vem esses limites que são colocados. Olha, parece que vocês aí, né? Aí em Roma, aí em Coríntios, né? Paulo fala, vocês se acostumaram muito com algumas questões pagãs, e isso pode prejudicar vocês. Então, bora voltar pro trilho? Então, eu vejo a Bíblia o tempo todo assim, nos convidando a voltar pro trilho, certo? E aí eu vou falar pra você, mas Eliane, o que é que isso tem a ver com sexo anal? Porque hoje, gente, quando eu olho pro sexo anal, eu tenho muitas impressões. E aí vocês me dizem que impressão que vocês têm. Por exemplo, um casal cristão, e eu tô falando aqui, gente, com embasamento cristão, certo? Então, se você tem princípios, se você tem valores, e você tem esse conceito bíblico de fazer bem ao corpo do outro, aí você olha pro sexo anal e aí você vê o quê? Será que ali você realmente está fazendo bem pro corpo do outro? E aí aqui eu queria fazer abrir algumas interrogações de alguns artigos científicos, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui um artigo científico. Eu tenho vários, eu tenho alguns que estão em inglês e tenho esse que está em português, tá bom? E aí, deixa eu comentar aqui com vocês. Aqui, nesse artigo, ele traz uma situação onde existe uma correlação entre a incompetência esfincteriana anal e a prática do sexo anal. Isso em homossexuais, né? Mas o ânus é o mesmo, mulher tem ânus, homem tem ânus, né? Então, vamos lá. Vocês estão até comentando aqui, né? Vamos fazer uma live, acho um ótimo tema, tá? Ótimo tema sobre o que significa submissão bíblica. Isso é bem bacana e existe muita confusão religiosa, né, sobre esse tema. Então, bacana, tá? Vai ser bem, bem legal. Então, eu posso colocar o nome do artigo, ok? E posso também encaminhar para vocês depois, certo? Tranquilíssimo para mim pegar esse material e enviar para vocês lerem com calma, com tranquilidade e tirarem aí as conclusões de vocês, certo? Mas esse artigo, o título dele é esse: correlação entre a incompetência esfincteriana anal e a prática do sexo anal em homossexuais do sexo masculino, ok? Mas aqui a gente vai pensar o seguinte: ânus existe em homem e existe também em mulheres. O que esse artigo fez? Ele pesquisou 100 homossexuais, tá? E aí, ele colocou o seguinte, que a incontinência anal, ela pode acontecer ou pode não acontecer, certo? E aí, eles pegaram esses homossexuais que fazem sexo por essa via, né? Pela via anal. E eles começaram a ver, vamos descobrir então se causa algum prejuízo, né? Vamos descobrir se causa algum prejuízo para as pessoas, então, praticarem o sexo anal.
E a que conclusão eles chegaram, Eliane? Então, você aqui, né, resumindo o artigo para vocês, porque eu posso enviar esse material para vocês, vocês podem ler com calma, com cuidado depois. Eles chegaram à seguinte conclusão, que 59% da população que foi estudada apresentava algum sintoma de incontinência anal leve, certo? Eliane, o que é a incontinência anal leve? A incontinência anal leve é você ter vontade de segurar um pum e você não conseguir segurar o pum. Então imagina, você tá assim perto de uma pessoa, né, e te dá uma vontade de soltar um pum. E aí de repente você pega e fala assim, ai Senhor, eu tenho que segurar esse pum, vai que ele sai fedorento. E aí de repente você não consegue segurar o pum, certo? E isso seria uma incontinência anal leve, que deu o que, Eliane? Deu uma porcentagem alta, não foi? Uma porcentagem de 59% dessas pessoas estudadas, certo? Então, olha só que interessante. Eu sou fisioterapeuta pélvica, né? A gente atende muitos casos de incontinência anal. Eliane, casos de incontinência anal sempre são por causa de sexo anal? Não, não é sempre, tá? Mas eu só tô trazendo um dado a mais para vocês. Esse sexo anal, ele pode gerar incontinência anal, certo? Aí você vai falar assim, mas Eliane, por que causa incontinência anal? Me explica. Porque, olha, quando eu fico constipada, me sai cada cocô que é enorme, que é gigante. E que se eu for comparar o tamanho daquele cocô, da constipação, de ficar 5 dias, 6 dias sem fazer cocô, e o tamanho de um pênis, é claro que parece que até o pênis é menor do que aquilo que está saindo lá do meu ânus. Então, por que causa, né, prejuízo? Né? Por que causa prejuízo? E aí, o artigo, ele traz de uma forma super clara, até para você aí, que pode não ser nem da área da saúde, você vai entender. O artigo, ele traz o seguinte, ó, que o sexo anal, ele deveria acontecer com relaxamento dos esfíncteres. E nós temos 2 esfíncteres quando a gente fala de ânus. A gente tem o esfíncter anal externo e a gente tem o esfíncter anal interno, certo? Ok? Então, olha só. Vamos ver aqui. Fernanda, infecção urinária e sexo anal estão relacionados? Se for desse jeitinho que você colocou aí, pode estar totalmente relacionado. Por quê? Se você faz penetração anal e você vai de um ambiente que é mais sujo e depois você vai para a vagina, você leva ali para a região não só da vagina, mas da vulva como um todo, resquícios, né, do reto, do ânus. Então, isso pode desenvolver infecção urinária? Pode, mas pode desenvolver também outras infecções, certo? Então, existe esse risco de infecção? Existe, tá bom? Aí, eu vou dizer pra vocês o que o artigo aqui disse. Você precisaria ter o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo relaxados para que você pudesse se relacionar sexualmente sem nenhum tipo de problema anal. E aqui a gente tem o X da questão. Então, prestem bem atenção aqui em mim. O que acontece com o esfíncter anal externo? É esse que eu falei pra vocês. Segura o pum, solta, né? Esse esfíncter anal externo, a gente tem um controle, certo? Agora, o que acontece com o esfíncter anal interno? Ele se relaxa em um momento específico, tá? E que momento específico é esse? É o momento onde você vai fazer cocô, ok? Então, o que faz com que o esfíncter anal interno, ele fique relaxado? Precisa, então, chegar ali fezes no ânus, ou no reto, e quando essas fezes chegam ali no reto, acontece um reflexo, tá? Aí, quando esse reflexo acontece, aí você vai lá e faz, e tem vontade de fazer cocô, e o seu esfíncter anal interno, ele fica bem relaxadinho, certo? E aí o cocô passa, tudo tranquilo, tudo certo, tá? O problema é o seguinte, o esfíncter anal interno, ele só relaxa nessa situação, quando você vai lá
e tá com vontade de fazer cocô. Só que no sexo anal ninguém quer fazer cocô, né? Ninguém quer fazer cocô. Então, a gente tem um sério problema aí. Então, qual é a hipótese, né? Qual é a explicação que esse artigo ele traz? Ele traz a seguinte explicação. O sexo anal, ele pode gerar lesão no esfíncter anal interno, certo? E aí, só o esfíncter anal externo não é suficiente para segurar, né, para fazer com que você seja uma pessoa extremamente continente. Para você ser continente de forma anal, você precisa do esfíncter anal interno e também do esfíncter anal externo, dos dois. Mas o sexo anal pode promover lesão, certo? Pode promover lesão aí no esfíncter anal interno. Ok? Entenderam? E aí eu tô vendo aqui que uma de vocês colocou assim, ó, eu não preciso de artigo científico nenhum, a palavra de Deus pra mim é o suficiente, Deus é o nosso Criador e Ele sabe o que é bom pra mim. Sim, é verdade. Então, e eu concordo com você que muitas pessoas, elas já vão se sentir satisfeitas e entenderem qual é a vontade de Deus e pronto. Mas vai além, né, gente? Sabe por que vai além? Porque eu tenho pessoas que são muito inseguras. E aqui eu quero falar para as mulheres de forma especial. O que eu tenho observado? Muitas mulheres, elas não amam o seu próprio corpo como deveriam amar. E a Bíblia, ela é clara. A Bíblia fala assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que está acontecendo? Muitas mulheres, elas não têm amor próprio. Elas têm medo de perder o marido. Um marido que às vezes faz chantagem com elas em casa. Então vocês devem conhecer aí a história de alguém. Alguém que fala bem assim, ai Eliane, meu marido tá fazendo pressão aqui em casa. Ele vive me pedindo sexo anal. E eu não sei mais o que fazer. E ele tá falando pra mim que se eu não der pra ele, ele vai arrumar outra na rua. Sabe o que esse marido tá fazendo? Ele está te chantageando. E sabe, se esse marido, ele não é temente a Deus, se esse marido, ele não é um homem cristão, né? A gente ainda olha pra ele e fala assim, ok, ele não sabe da vontade de Deus, mas eu sei. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. E no meu corpo, esse tipo de prática não tem lugar. Não tem lugar porque eu tenho uma orientação bíblica. Não tem lugar porque pode prejudicar a minha saúde. Não tem lugar porque eu não me sinto bem com essa prática, certo? E aí, você estaria bem resolvida, né? Mas muitas vezes, esses tipos de pedido, eles vêm também de homens que são cristãos. Homens que muitas vezes está lá sentadinho, né, na igreja, no banco da igreja com você, posando de bom moço. E aí, depois sabe o que acontece? Depois, quando chega em casa, ele fica te pedindo, né, esse tipo de prática sexual. E aí eu gostaria de falar com vocês. Será que esse homem, ele tá aprendendo aonde? Né? Vocês estão me escutando, gente? Alguém me comentou aqui que ficou mudo. Vocês estão escutando? Me digam aí. Tudo certo? Então, imagina aqui comigo. Aí esse homem chega, pede pra você, né? Ah, eu quero sexo anal, quero um negócio diferente. E aí eu começo a pensar assim, será que esse homem tá aprendendo isso aonde? Né? Será que ele tá com essas intenções? Vindo de onde? E muitas vezes essas intenções, né, de um sexo diferente, um sexo mais agressivo, uma novidade, um ambiente mais apertado, muitas vezes ela está vindo, essa influência, ela tem um pezinho ou dois lá na pornografia, certo? Por quê, gente? Porque na pornografia, a imagem da mulher, ela é diminuída. Vocês podem, né, se algum de vocês aí já viu alguma coisa de pornografia, você vai ver o seguinte, você vai ver que essa mulher, ela sempre tá
em uma forma de submissão, não submissão bíblica, mas uma submissão doentia a esse homem. Então ela fica na posição que ele quer, ela é penetrada do jeito que ele quer, existe uma certa agressão, né? Agressão no sentido de uma violência no ato sexual, né? Um negócio que parece ser profundo, que machuca, né? Que de alguma forma é grosseira, ok? Aí eu te pergunto, você acha, né? Você acha que o sexo foi feito para que você, enquanto mulher, se sinta humilhada? Você acha que o sexo foi feito para que você se sinta negligenciada, se sinta mal, né? Se sinta em uma posição desconfortável e alguém vai lá e te penetra com força e te machuca, certo? Então o sexo não foi feito para isso, tá? Não foi planejado por Deus para isso, tá bom? Aí você vai me dizer assim, não, Eliane, mas eu conheço, sabe? E eu já vi muitos vídeos. E eu não tô aqui, gente, entenda bem meu lugar. Eu não estou aqui pra falar o que todo mundo quer, o que todo mundo tá falando aí. Porque se você abrir o YouTube e pesquisar sexo anal, vai ter trilhões de jeitos de você fazer sem sentir dor, de você fazer não sei como. Eu não tô aqui pra isso, certo? Meu posicionamento não é esse. Então eu tô aqui pra te dizer o seguinte: entenda uma coisa, o sexo, ele precisa ser algo bom para os dois. E aí tem muita gente aqui colocando alguns comentários e estão colocando aqui, ó: Eliane, eu acho que o homem que pede para fazer sexo anal, eles são homossexuais, que ainda não tiveram coragem de se revelar. Não consigo aceitar um homem querer fazer sexo anal se ele é hétero. Pior que, sabe, existem muitos homens que são héteros e que eles pedem sexo anal. E eu vou te dar mais um argumento que eles usam, certo? E eu escuto esse argumento demais da conta. Então a gente já viu, às vezes tem o argumento da pornografia, né? Porque eles viram isso na pornografia, pareceu uma coisa muito radical, muito intensa, muito vigorosa, que passa uma ideia de uma falsa masculinidade. Isso é real? Sim. Mas entenda uma coisa, muitos homens, eles procuram sexo anal por quererem um ambiente mais apertado, certo? Então, já ouvi de inúmeros homens eles falarem assim: Eliane, sabe o que acontece? Sexo anal promove mais aperto no pênis. E esse pênis, se ele é estimulado de uma forma, né, de um lugarzinho mais apertadinho, então, teoricamente, esse homem vai sentir mais prazer. Aí, associado a isso, a posição que essa mulher fica, né? Esse homem está naquele lugar de dominação, né? Então, vamos imaginar a posição aí de 4, onde ele está penetrando aí por trás com uma certa violência. Você vai dizer assim, ok, então, ele pode ter um esqueminha que atiça ele com dominação, certo? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante que vocês também levantaram aqui é que é uma questão de modinha. E isso é muito verdade, tá? Porque, gente, infelizmente, a vida sexual, ela se tornou um negócio que é pra ser assim, uma novidade todo dia, um negócio diferente todo dia. E hoje é isso, e hoje é aquilo. E sabe o que tá acontecendo? A gente tá perdendo o brilho do encontro com o outro. E eu sempre falo isso aqui com vocês. O sexo, ele traz, né? O sexo, quando ele eu falo sobre o prazer, no sexo eu falo sobre o processo completo do prazer. Eu não tô falando sobre só o orgasmo ser prazeroso. Então, esse encontro entre homem e mulher, ele precisa ser um encontro que te gera prazer, que te gera uma sensação boa de estar com o outro, sabe? Então, mesmo que você não esteja com lingerie nenhuma diferente, mesmo que vocês estejam na cama de vocês de todos os dias, mesmo que vocês
sei lá, acabaram de tomar um banho e entraram numa conversa e não tem nada de especial. O sexo precisa ser bom. Por quê? Porque ele gera intimidade, certo? Então a gente está perdendo esse prazer do encontro sexual, do encontro com o outro. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade que está apresentando o tempo todo novidade. É isso que faz, que explode, é aquilo que esquenta, é aquilo que vibra, é aquilo que faz aquilo, é aquilo que faz aquilo outro. E eu vou sendo levada por uma indústria de produtos, né, sexuais, de produtos eróticos que está passando por cima de mim como um rolo compressor. Entenda, Deus, ele te fez para você dominar o sexo e não para você ser dominado pelo sexo. Esse é um ponto importante, certo? Então, a gente precisa pensar o seguinte, o sexo ele precisa trazer um sentimento bacana, um sentimento bom. E aí você vai falar assim pra mim, mas Eliane, eu já vi várias pessoas que praticam sexo anal e elas gostam. Então, o marido gosta, a esposa gosta e tá tudo certo pra eles então, né? Porque se ele gosta, se a esposa gosta, se os dois estão de acordo, então bora fazer? E aí eu vou lembrar pra você uma coisa. Se isso, né, se esse tipo de prática sexual pode causar uma lesão no seu corpo, pode prejudicar a sua saúde, ela já não é bem-vinda, tá? Por quê? Porque o princípio sexual é para que um ame o corpo do outro como ele ama a si mesmo, certo? Então, eu preciso te dizer que a prática sexual precisa te fazer bem. Não só bem emocionalmente, mas bem também fisicamente, no sentido de não te adoecer, tá? E aí Deus criou o sexo, criou o homem, criou a mulher para se relacionarem sexualmente e tem ali um lugar específico para receber esse pênis, que se chama vagina. E a vagina, ela tem uma lubrificação adequada. A vagina, ela tem as camadas, né, ideais para receber o pênis, para receber esse impacto. Ela tem músculos que podem fazer com que esse ambiente fique mais apertado e gere prazer para os dois. Ela é um ambiente ideal para relação sexual. E sabe, uma vez eu estava num encontro de mulheres no interior da Bahia. E eu conversei com uma mulher e ela virou pra mim e falou bem assim: Eliane, eu sou casada há muitos anos, eu e meu marido, a gente praticava sexo anal e eu gostava, meu marido gostava, nós gostávamos, estávamos de acordo. Mas sabe de uma coisa? Há pouco tempo eu me tornei cristã. E eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a estudar a palavra de Deus. E os princípios bíblicos, os valores bíblicos começaram a fazer sentido na minha vida. E sabe de uma coisa? Eu fui tocada, ninguém me falou nada, mas eu fui tocada de que essa prática sexual não era ideal para o meu casamento. E hoje eu sou cristã, meu marido não é. E eu conversei com ele, e ele me ama, e ele, junto comigo, ele se decidiu em que a gente não faria mais o sexo anal. Então, sabe, eu gosto de falar essa história, porque essa mulher, ela virou pra mim naquele dia, e ela falou assim, quando você for falar sobre esse assunto, conta a minha história. Ela disse isso. E aí ela falou bem assim, conta a minha história, porque entenda uma coisa, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, quando a gente pergunta para Deus qual é a vontade dele nas nossas vidas, o Espírito Santo vai falar com a gente, ok? Então, isso faz sentido para quem, gente? Isso faz sentido para quem tem princípios e valores cristãos, bíblicos, que acredita em Deus, que acredita nesse Deus que nos criou e que tem o melhor pra gente, que tem as melhores dicas pra gente. Certo? Então, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado, né? Cuidado para que esse rolo compressor da indústria pornográfica não passe por cima de você.
Cuidado para que esse brilho que existe, né, em tudo que é diferente, tudo que traz prazer, tudo que é intenso, não chegue até você e você comece a desvirtuar algo tão bonito que poderia ser construído. Sabe, os homens que estão aqui, eu queria dizer uma coisa pra vocês, ó. Homens, se vocês seguirem o conselho bíblico, vocês vão ser pessoas, maridos fantásticos. Se você conseguir amar essa mulher como você ama o seu próprio corpo, isso vai ser fantástico. Se você conseguir tocar nessa mulher do jeito que você gostaria de ser tocado, se você conseguir estimular essa mulher do jeito que você gostaria de ser estimulado, gente, essa mulher, ela vai para as nuvens, ela vai ter prazer com você, ela vai facilmente te amar também e se entregar sexualmente para você, tá? Então, entenda uma coisa, eu não estou aqui para falar o que todo mundo fala, eu não estou aqui para falar faça sexo anal e tudo bem, certo? Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para que você tenha a consciência de uma pessoa que pode analisar todos esses aspectos e chegar a uma conclusão. Porque, sabe, gente, a própria Bíblia, e aqui eu queria falar uma coisa interessante para vocês, ó, a Bíblia, ela traz lá em 1 Coríntios 6:12, uma coisa importantíssima. A Bíblia fala assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, quando eu olho pro sexo anal, eu poderia falar assim pra vocês, tudo é permitido pra você. Mas quando você analisa cientificamente, quando você analisa, né, o que esse relacionamento traz a nível de casal, quando você analisa a origem, né, desse relacionamento, que é pornográfica, quando você analisa essa indústria pornográfica que está por trás, você tem total consciência de chegar a uma conclusão. E você analisar assim, ok, né, como diz lá na Bíblia, tudo me é permitido, mas sabe de uma? Nem tudo me convém. Então, eu opto por não fazer. Porque nem tudo me convém. Aliás, eu não vou deixar que nada me domine. Depois você lê lá na sua Bíblia, tá bom? Se não tiver Bíblia, você pega o celular e pesquisa. E esse texto que eu gosto muito tá em 1 Coríntios 6:12. Lá diz assim, tá? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Certo? Então, gente, eu costumo dizer assim, olha, existem 3 perguntas muito importantes para você fazer em relação a qualquer assunto na área sexual, certo? A primeira pergunta, ela tá embasada no posso fazer. Imagina, posso fazer? Eliane, posso fazer sexo anal? O que diz a Bíblia sobre isso? Né? E eu apresentei alguns textos aqui para você. Então você pode olhar lá em Romanos 1, no verso 18, verso 26 e 27... Lá fala sobre isso. Lá em Efésios 5 também fala a partir do verso 21 como é que devem ser os relacionamentos, o que eles devem alimentar, ok? Então, quando você olhar para essa pergunta, posso fazer? Você vai pensar assim, o que a Bíblia fala sobre isso? Certo? E aí você vai na palavra e você lê. A gente tem ali na palavra de Deus um livro inteiro que é Cantares, que fala sobre o relacionamento leve, feliz, que deve ser o relacionamento sexual. Então leia, curtinho, né? São poucos capítulos. Lê lá que você vai ver muita beleza sexual bíblica descrita ali, tá bom? Você tá só no Instagram, quando acabar você tem que gravar. E aí, então, pense assim. A minha primeira pergunta é exatamente, posso fazer? Isso está baseado na Bíblia. A Bíblia me dá alguma orientação? A Bíblia fala alguma coisa sobre mim nesse tema? Então, beleza. A segunda pergunta, favorece os dois?
Será que essa prática sexual faz com que o meu parceiro seja respeitado, seja honrado, né? Seja cuidado por mim? Né? Então, essa prática favorece os dois, né? Faz bem pra minha saúde, mas faz bem também pra saúde da minha parceira. Porque, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Chega um monte de homem, muitas vezes, pedindo pra essa esposa pra realizar o sexo anal com ela. E sabe o que que acontece? Muitas, né, por insegurança, né, como eu comentei no início, por uma autoestima baixa, por se sentirem inseguras, vão lá e cedem, né? Cedem. E aí elas vão lá, realizam sexo anal e depois elas voltam e falam assim, eu me senti péssima. Eu não me senti bem. Eu me senti humilhada. Então, isso não favoreceu os dois. Isso não fez bem para os dois. Certo? Então, essa é uma pergunta muito importante. Ok? Favorece os dois. A vida sexual, ela precisa ser boa para o homem e ela precisa ser boa também para a mulher. Ela precisa fazer bem para a saúde do homem, ela precisa fazer bem também para a saúde da mulher. Certo? Aí tem gente que me falou bem assim, ó. Eliane, mas e quando a esposa não gosta de ser tocada? Né? Porque eu comentei aqui, toque sua esposa, estimule. Então, ó, a gente vai fazer algumas lives específicas sobre isso, tá? Muitas vezes, gente, essa mulher ela não gosta de ser tocada por uma história sexual que é muito dela, né? Infelizmente, a gente vive em um contexto de muita repressão sexual, certo? Muitas vezes, inclusive, a religião, eu digo religião enquanto denominações, né, e não Bíblia. Então, muitas vezes a religião, ela é um recurso para repressão sexual, certo? Então, a religião, às vezes, ela não sabe lidar com a sexualidade, isso poderia ser o tema de uma outra live também, a gente poderia falar sobre religião e sexualidade, ela não sabe lidar com a sexualidade das pessoas e ela usa da repressão, né? Não faça, não pode, é pecado, é errado. E sabe às vezes o que acontece? Às vezes você tem uma esposa que ouviu a vida inteira, por 20 anos, até ela se casar, 25 anos, 27 anos, não faça, é errado, é pecado, não deve por isso, nananana. E isso tudo ficou aqui internalizado na cabeça dela. E aí quando você toca ela tá casada, ela te ama. E ela olha e fala assim, meu Deus, mas como assim eu amo esse homem e eu não consigo ter prazer? Por quê? Porque a mente dela, por anos, recebeu uma outra informação. Não se deixe ser tocada. Uma mulher que é tocada não é valorizada, certo? Então, a gente precisa sim analisar o contexto, né? O contexto de construção social que essa mulher teve. E quando a gente tem um contexto sexual que é equivocado, a gente pode usar de recursos para reescrever, né? Reescrever a realidade sexual dessa pessoa, ajudá-la a entender, né? O que foi repressão, o que não tem embasamento bíblico nenhum, o que simplesmente foram pessoas que estavam falando sobre sua própria opinião, certo? Então, existe sim, né, formas de ajudar essas pessoas, certo? Então, ok, meu povo? Sim, e aí vocês estão completando aqui muito bem. Vocês estão falando, a mulher que não gosta de ser tocada precisa de algum tratamento psicológico. Sim, pode ser traumas antigos, tá? E aí vocês estão comentando, né, que sim, ela disse que depois que nossa filha nasceu, ficou sensível. Às vezes, gente, isso é tema para uma próxima live também, às vezes a maternidade traz muita confusão na área sexual, tá bom? Então a gente pode falar sobre isso também em algum outro momento. Como que a maternidade, essa visão da maternidade enquanto santidade, muitas vezes ela interfere no nosso prazer. Tá? A gente às vezes não consegue conciliar essa visão de maternidade junto com essa visão de mulher que sente prazer, que tem orgasmo, que é tocada, certo? Então a gente pode conversar sobre isso de novo, outro momento, tá? Mas eu falava sobre algumas perguntinhas. Então, pra gente terminar
Olha só, a primeira pergunta, posso fazer? O que a Bíblia fala sobre isso? Outra pergunta, favorece os dois? Os dois estão de acordo, faz bem para a saúde dos dois, edifica esse relacionamento, traz aproximação. Então, bora lá, vamos, essa prática pode ser boa, certo? Ou, se não, se traz um sentimento ruim, se degrada com a saúde da pessoa, então não devo fazer, certo? E aí, a terceira pergunta é viciante? Qualquer prática que te leve ao vício, e o que seria o vício, Eliane? Porque todo mundo me pergunta isso. Mas, Eliane, o que seria o vício? Então, o vício seria mais ou menos o seguinte: você agora só quer o sexo daquele jeito, certo? Então, sexo anal pode se tornar viciante? Pode. Por quê? Porque talvez esse homem ali no início vai encontrar um ambiente mais apertado, que vai favorecer o prazer dele, aí daqui a pouco ele vai falar assim, não, mas eu quero de novo. E aí você já não mais domina, né? Mas você é dominado pelo vício. E a gente, entenda uma coisa, a gente não é pra ser dominado por nada. A gente precisa ter o domínio. Isso é bíblico, tá lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou assim, dominem. Ele não disse, sejam dominados, tá? Então, dominem, certo? Não é, e o domínio mais difícil não é dominar sobre os animais não, viu, gente? O domínio mais difícil é o nosso domínio próprio, certo? Então, o sexo foi feito sim para te dar prazer. O sexo foi feito sim para você ser feliz sexualmente, mas nada que degrada, nada que humilha, nada que traz prejuízos na saúde pode fazer bem, certo? Então, entenda uma coisa aqui. Hoje em dia, a gente pode fazer uma outra live sobre sexo oral também, tá bom? Então, em outro momento, a gente pode fazer essa live também sobre sexo oral. Então, deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Hoje em dia, muitas questões estão surgindo. Então, as pessoas viram e falam assim, olha, mas agora existe um lubrificante específico para o sexo anal, que não causa lesão. Ao outro diz assim, olha, mas se for feito com jeitinho, se for para entrar com pênis devagarzinho, não vai lesionar. Tá? E aí existem inúmeras receitas, né? Faça assim, faça assado, para não sujar de cocô, né? O pênis. Então, faça uma chuca antes, para não ter o constrangimento, né? Da sujeira ali. Faz isso, faz aquilo. Então, existem muitas dicas, né? Existem muitas questões que são ensinadas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu olho para tudo isso, eu imagino o seguinte: se Deus me dá uma orientação, a orientação dele é superior a qualquer outra orientação. E aqui eu não estou falando da opinião da Eliane, eu não estou falando da opinião da igreja A ou da igreja B. Eu estou falando da palavra de Deus, a Bíblia. Então, qual é o meu posicionamento? O meu posicionamento é acreditar na Bíblia, de capa a capa. Quando o assunto é sexo anal, eu não estou amparada só pela Bíblia. Eu também estou amparada pela ciência, certo? Então, existem aí inúmeros artigos comprovando que pode sim acontecer prejuízos a partir da prática sexual anal, certo? Então, o que eu desejo para você? Eu desejo para você saúde sexual. Eu desejo que você seja feliz sexualmente. Eu desejo que você tenha leveza na área sexual, tá bom? Eu desejo que você, ao se encontrar com a sua esposa, ao se encontrar com o seu marido, do início ao fim, seja uma experiência positiva. Uma experiência que vocês queiram repetir outras vezes. E sabe qual é o meu objetivo? Meu objetivo é que quando você pensar em sexo, não mais venha algo que traz, lá vou ter que ir de novo, né? Vou só por causa do meu marido. Ou então, ai, Senhor, ela tá aqui já uma semana sem relação sexual, deixa eu ir ali com minha esposa. Não, quero que você pense em relação sexual e pense feliz, tá bom? E pense de uma forma leve. E pense de uma forma, em uma intimidade profunda. Certo? E então que você ame
né, que você ame o seu próprio corpo, que você se ame, tá? E que você, por se amar tanto, cuide do seu corpo, cuide da sua intimidade, cuide da sua relação sexual para que ela seja boa e leve, certo? E se o outro aí andar pedindo para você o que você não quer, você tem essa firmeza por se amar. Por se amar, você seja capaz de dizer que não é do seu interesse, que você não quer, né? E que do seu corpo você decide. Em relação ao seu corpo, você decide. Então, mulheres, mais uma vez eu digo para vocês, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fortalecer o assoalho pélvico, vamos trabalhar nossa cabeça e vamos trabalhar nossa espiritualidade. Quando a gente trabalha o nosso corpo, quando a gente trabalha a nossa cabeça e quando a gente trabalha a nossa espiritualidade, as coisas vão ficando leves. Elas vão sendo prazerosas, elas ficam tranquilas, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi uma delícia conversar com vocês. Aqui no Laço e Soma, a gente conversa sobre relacionamento e sexualidade de uma forma tranquila, de uma forma aberta, mas sempre com um embasamento bíblico, certo? Então, os princípios têm um lugar, os valores têm um lugar, sim, um lugar muito especial nesse hino. Então, se você tem princípios, se você tem valores, se você quer ser feliz sexualmente com leveza e sem ser escravo de ninguém, de nada, então fica aqui com a gente, que a gente vai crescendo a cada dia, tá bom? A live vai ficar salva por uma semana, depois você vai lá no YouTube e começa a seguir o canal, curta lá o canal, compartilhe com seus amigos o link de lá também, para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Quem é o tipo de pessoa que vai ficar aqui? As pessoas que pensam igual a mim, igual a você. Os outros não vão ficar, tá bom? E tá tudo bem. Por quê? Porque aqui a gente sempre vai falar sobre relacionamento e sexualidade com embasamento científico, mas principalmente com a nossa base de princípios e valores bíblicos, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, boa noite, aproveitem, quem não assistiu toda, assiste agora, tá certo? E é outro dia não, quintas, né? Toda quinta-feira a gente tá aqui conversando sobre um novo tema, falando mais sobre sexualidade. E vai ser sempre muito bom ter vocês por aqui, tá bom? Beijo pra todo mundo!